Oi, meus amores, bons dias! Voltei! Olha, eu falei para vocês que eu ainda retornaria para fazer uma explicação rápida sobre os tempos verbais. Além dessa explicação rápida sobre os tempos verbais, eu vou colocar um repost para vocês, vou colocar o link de um repost para vocês lá no grupo sobre também os modos e os tempos verbais, porque isso a gente vem estudando desde o primeiro bimestre. Então, temos apostilas, temos vídeos, vários vídeos, além desse que eu vou repostar e desse que eu vou postar hoje. Nós temos vários vídeos na plataforma. Então, é sempre importante você ver esses vídeos, ver, rever. Tem o material do livro, e tem apostilas também na plataforma. Então é sempre importante você ver e rever. A gente nunca vai saber de tudo. Impossível, não tem como, não tem. Não adianta ninguém me dizer eu sei de tudo, sabe? Não, tem algo que você não sabe. Sempre vai ter algo que a gente não sabe. Porém, quando não se sabe, retorna. Se você já viu os vídeos dos quais eu estou falando, na hora em que você estiver fazendo a atividade, na hora em que você começar a fazer a atividade, você vai lembrar, isso tinha no vídeo. Então, qualquer dificuldade é só você retomar aquele vídeo, rever e faz a sua atividade. Ah, e a Pro já falou sobre isso. Tem um vídeo no canal que fala sobre isso. Busca o vídeo lá que você encontra. Ah, aqui no grupo tem um link que a Pro já deixou que fala sobre isso. Na plataforma tem também uma apostila lá no livro, no módulo passado. Volta ao módulo passado. O que você não pode deixar é de aprender, ok? Então vamos lá. Olha, a gente vai falar de verbos. Então o que são verbos? Olha, os verbos, eu até fiz aqui aquele mesmo esqueminha que tem lá no material de vocês, inclusive essa foto maior, é óbvio, lá da parede, eu também já enviei ela para vocês. Então, caso vocês não tenham, é aí onde a Pro fala da questão de você fazer os seus organogramas. Porque quando você tem o seu organograma, o seu mapa mental guardadinho ali, é só retomar ele. E como a gente mesmo já falou, aqui está a síntese. Mas para você chegar nessa síntese, você precisou estudar, você precisou ler, você não chegou nessa síntese do nada. Para você chegar nessa síntese aqui, você espremeu o assunto, ou seja, você sabe o assunto. Então, quando você observa o mapa mental, automaticamente você vai relembrando tudo e ampliando automaticamente, junto com outras coisas que você já adquiriu no decorrer do tempo. Então, vamos lá. Quando a gente fala em verbo, o comum é que a gente pense logo em ação. Até porque a primeira associação que a gente faz de verbo é isso. Verbo é ação, verbo é ação. Não apenas ação. Olha, é ação porque a ação ela é movimento. Mas o verbo, além dele ser ação, ele também pode ser estado. No caso, eu estou bem, eu estou bem, ele está bem, nós estamos bem. Ou seja, não estamos praticando nenhuma ação, mas estamos bem. Podemos até praticar ações pelo fato de estarmos bem. Mas nesse caso aí, o estou, ele não é um verbo de ação, ele é um estado. Um estado em que nós estamos naquele momento. E ele também pode mudar, ele pode indicar uma mudança de estado. Lá no material de vocês, eu até cito uma questão do contexto, porque no caso, eu posso falar o seguinte, eu virei de lado. Esse virei aí, a palavra virei, ela está indicando uma ação, porque eu fiz um movimento. Se eu virei de lado, eu fiz um movimento. Mas às vezes a gente costuma dizer isso. Eu virei uma fera. Veja, primeiro que eu estou falando no sentido figurado, mas depois aí a palavra virei já não indica mais uma ação. Ela vai indicar exatamente uma mudança de estado. Eu estava bem, mas de uma hora para outra eu virei. O tempo virou. Ou seja, mudou de estado, mudou de forma, mudou de jeito. Então, o verbo também ele pode indicar essa mudança de estado. Ele também pode indicar um fenômeno natural. É muito comum a gente falar fenômeno da natureza, mas a forma correta de falar é um fenômeno natural. Natural por quê? Porque são coisas que vão acontecer naturalmente, que não vão depender de mim. Portanto, não vão indicar ação, pelo menos não ação minha, da minha pessoa. Porque eles não vão depender da pessoa. No caso, nascer. Ele não depende. Morrer, crescer,
chover. Então, são fenômenos naturais. Ele também pode indicar uma atividade mental, pensar, refletir. Ou seja, eu estou pensando. Ele pensou. Bom, nesse caso, nós pensamos. Ou seja, utilizei verbos, mas não está querendo dizer que a gente está praticando ação. Nesse caso aí, o verbo está indicando uma atividade mental. O verbo também pode indicar isso. Então, o verbo, você pode pensar o seguinte, eles são coisas que a gente faz. Coisas que se faz, são verbos. Pronto, eu canto, eu danço, a natureza chove, enfim. Coisas que se faz, independente de serem ações ou não. Também pode indicar um desejo, quero, gostaria. Pode indicar acontecimentos. E geralmente os verbos que indicam acontecimentos, a gente costuma chamá-los de verbos impessoais, porque eles não precisam de uma conjugação. No caso, ocorreu. Ocorreu é um verbo, mas é um verbo de acontecimento, porque eu não vou poder conjugá-lo. Então, por isso que a gente diz que ele é impessoal. Ele é impessoal porque ele não trata especificamente de uma pessoa, porque eu não vou, é impessoal por isso, porque ele não trata especificamente de uma pessoa, porque eu não posso dizer eu ocorri, tu ocorrestes, ele ocorreu. Não. Ocorreu um acidente, ocorreu uma fatalidade, enfim. O verbo haver também entra nesses verbos de acontecimento. Acontecer também, porque, ou seja, eles são verbos, porém são impessoais, ou seja, eles não vão ter uma conjugação. Impessoais por isso, porque eles não estão relacionados à pessoa, primeira pessoa, segunda pessoa, terceira pessoa. Não estarão. Pois bem, então já se sabe o que é verbo. Já falamos sobre isso, como eu falei para vocês, é uma revisão. E aí agora a gente vai falar dos modos verbais. Porque nós já estudamos os tempos verbais quando falamos do modo indicativo. Nos aprofundamos especificamente no modo indicativo. Olha, no material de vocês, eu já enviei e vou enviar hoje novamente alguns mapas mentais. Eu peço novamente, gente, tudo que eu mandar, de uma certa forma, tem uma certa importância. Fora o que você também pode pesquisar. Então, dá uma olhadinha em tudo que a Pro manda. Colocou na plataforma, gente, lê. Leiam, por favor. Aí vocês me mandam umas atividades que eu fico assim, sem... E aí eu me sinto frustrada, porque eu acho que eu não consegui alcançar o meu objetivo. Porém, eu só posso alcançar o meu objetivo, o objetivo ele não é só meu, ele é nosso. Eu só posso alcançar o meu objetivo com o apoio, com o auxílio, com a ajuda de vocês. Ou seja, lendo, fazendo, vendo, revendo, me perguntando quando não. Aí às vezes você fala assim, Pro, eu não entendi. Só que deixa você não entender, porque você nem o vídeo você assistiu. Uma boa parte das vezes você nem leu. Às vezes acontece isso. A criança fala, Pro, eu não entendi o número 2. Aí quando eu vou olhar o número 2, eu digo, mas o que você não... Eu digo, você leu? Leia, que lá em cima está dizendo o que é para você fazer. Às vezes teve uma atividade mesmo que tinha os verbos, ele dizia que era para você utilizar os verbos que estavam em destaque. E o verbo estava bem destacado, aproximar. Então, tipo, eu não entendi. Você não entendeu porque você não leu. Então, por favor, a Pro está pedindo encarecidamente. Nas aulas ao vivo eu peço demais e continuo a pedir. Leiam, vejam, revejam, é importante. Esse material que eu envio para vocês é o que eu estaria falando lá em sala de aula. Como nós não estamos em sala de aula, você precisa pegar esse material que eu envio para você e ler, e ver, e analisar, porque aí é como se ajam como se vocês estivessem na sala de aula e eu estivesse explicando isso para vocês, ok? Pois bem, nos aprofundamos no modo indicativo, mas não existe só o modo indicativo. Além do modo indicativo, tem o modo subjuntivo e o modo imperativo. Então, o verbo ele vai se flexionar também conforme o modo. Lá no material de vocês, a gente fala sobre flexão verbal, que ele vai se flexionar, ou seja, ele vai se modificar conforme o modo, conforme o tempo, conforme a pessoa, ou seja, a quantidade de pessoas. Se é uma pessoa só, eu, singular ou plural, enfim.
Então, nesse momento, a gente vai falar sobre os modos verbais. Já conhecemos o modo indicativo, e aí vocês precisam ter noção do que é o modo subjuntivo e o modo imperativo. Aí você vai falar assim, pronto, mas eu preciso decorar? Não, não faz-se necessário decorar, faz-se necessário aprender. Quando você compreende o sentido o que esse modo indica, qual é a função dele, você vai conseguir utilizá-lo na sua fala e na sua escrita. Porque o objetivo de você aprender isso, de você aprender verbo, que às vezes pode dizer, estou aprendendo verbo para quê? Para escrever bem, para falar bem, para produzir bons textos, para que a pessoa que esteja lendo o seu texto consiga compreender perfeitamente as suas ideias. E para isso você precisa escrever bem e fazer, utilizar o verbo adequadamente é essencial para isso. A leitura fica mais bonita, a fala também, caso você vá utilizar apenas a comunicação oral, a fala bem colocada, a fala, as normas gramaticais bem faladas, elas encantam. E isso é muito interessante. Então, o modo indicativo, que foi o que a gente já estudou, ele indica certeza de um acontecimento. Então, o modo indicativo ele vai ser sempre algo verdadeiro, certo. Você não tem dúvida sobre ele. Preciso falar alguma coisa em relação ao verbo cantar, por exemplo. Eu canto. Tenho certeza que eu canto. Ele canta. Tu canta. Nós cantamos. Vós cantais também. Eles, no caso, se eu mudar de tempo, nesse momento eu estou falando no tempo presente, posso mudar de tempo, ele cantará, com certeza também. Ele cantou, nós cantaremos, nós cantamos. Então, o modo indicativo ele vai lhe dar sempre esta ideia de algo certo, de uma certeza que você tem no que você está dizendo, no verbo em que você está utilizando. Já o modo subjuntivo, ele vai indicar uma possibilidade ou um desejo. O modo subjuntivo, ele vai indicar uma possibilidade ou um desejo. Lá no reposto que eu vou fazer, eu acho que eu também falo a respeito disso. Não tenho muita certeza, mas eu acho que eu falo a respeito disso. Se não falo, estou falando agora. E se não falo lá e também não falo agora, lá na plataforma tem vídeos que falam. Então, o modo subjuntivo, ele vai dar essa possibilidade, ele vai indicar essa possibilidade, esse desejo. Se eu fizesse, se eu fosse. E aí, eu vou enviar para vocês, junto com os repostos de hoje, essas forminhas de se falar. Aí, mais uma vez eu digo, é para decorar? Não. É para aprender. Você vai compreender o contexto, vai compreender como se fala e vai praticar. Então, como é que você vai aprender? Praticando. Como é que eu vou falar bem? Praticando a boa fala. Como é que eu vou escrever bem? Praticando a boa escrita. Prática, prática. Então, o modo subjuntivo vai indicar essas possibilidades e desejos. E o imperativo, o próprio nome já está dizendo, imperativo. Ele vai indicar uma ordem, um mandado, um pedido. Faça. Olha, eu vou mostrar para vocês aqui algumas frases, olha. Só para você compreender a diferença entre os três modos. Olha, no indicativo, que eu sempre tenho certeza das coisas, eu posso dizer assim, eu vou resolver um problema. Eu posso resolver este problema. Ele pode resolver esse problema. Nós podemos resolver esse problema junto. Nós resolveremos esse problema. Isso quando eu estou falando no modo indicativo, porque eu tenho certeza deste acontecimento. Já no modo subjuntivo, que é o que eu falei para vocês, que ele indica uma possibilidade, aí se é só uma possibilidade, eu já não vou dizer que eu resolvo esse problema, que tu resolves esse problema.
É possível que eu resolva esse problema. Talvez ele resolva esse problema. Então, vejam, é modo subjuntivo por isso. Porque ele não vai dar... Aí quando eu digo para vocês que eu vou mandar os esqueminhas e que não é necessário que você decore, por isso. Porque a sua fala, ela não vai depender de uma decoreba, ela vai depender de um contexto. Então, você precisa aprender para utilizar bem dentro dos diversos contextos que surgirão nas nossas vidas. Então, é possível que eu resolva esse problema. Talvez eu resolva esse problema. Ou seja, eu não tenho uma certeza. E quando eu não tenho essa certeza, é que no caso do modo subjuntivo, a minha fala, a concordância que eu vou me utilizar, ela vai seguir esta norma de uma incerteza, de uma, não sei, é uma possibilidade. Então, e no modo imperativo, que é o que eu falei para vocês, que ele vai exprimir uma ordem, um pedido, um mandado, resolva esse problema, que ele resolva esse problema, que você resolva aquele problema. Então, vejam, você precisa compreender essas conjugações por isso. Então, vou decorar a conjugação, não é necessário, você vai compreender a conjugação. E aí, para você compreender isso, você vai precisar saber do que se trata, qual é o objetivo, qual é a finalidade, o que expressa cada um desses modos verbais, ok? Então, no material de vocês vai ter mais algumas atividades. Além dessa explicação rápida, tem a outra explicação que a Pro acabou de falar. Deixa eu colocar isso aqui. E aí eu queria falar para vocês um pouquinho sobre a produção textual que o livro propõe. Olha, a gente já leu vários textos. No material de vocês está assim, ó, de textos fantásticos. E aí, quando a gente fala de textos fantásticos, e os textos fantásticos, eles são textos muito lidos, tanto os textos, os textos fantásticos como as histórias em geral, as histórias fantásticas de filmes, de tudo. Então, vocês gostam disso. É um prazer particular de vocês assistirem esse tipo de história, de filme, de livro, enfim. E os textos fantásticos, eles vão falar exatamente de coisas fantásticas, que fogem do comum. Não são coisas. Então, no caso, eu estou lendo para vocês uma história que não foge do comum, que é a história do Jean Valjean. Então, você sabe que aquela história ela pode sim ter acontecido. Ela não foi, no livro não diz se ela foi baseada em fatos reais, e eu creio também que não. Mas ela pode sim ter sido uma história que aconteceu. É uma história comum, poderia sim ter acontecido. Nos textos fantásticos, não, são histórias fantásticas, com personagens fantásticos, uma boa parte deles com ficção científica. Então, aqueles filmes de super-herói que vocês assistem são um exemplo de gênero fantástico. Então, a produção textual que eu proponho, que o livro traz de proposta para vocês, é que você agora, já que você leu vários textos fantásticos, já que você vive nesse universo de gostar dessa fantasia, desse mundo, digamos, sobre-real, digamos assim. Então, agora é a sua vez de propor. Lá ele dá todos os passos, então não tem por que você dizer, mas eu não compreendi. Lá ele dá todos os passos, ele vai pedindo, ponto por ponto. Aí você já vai escrever o texto de uma vez? Não. Você vai primeiro seguindo aqueles pontos, pronto. Eu preciso pensar nos acontecimentos, vários acontecimentos fantásticos. Chuvas, trovoadas, enfim. Vai pensando nos acontecimentos fantásticos que você pode colocar no seu texto. Separa. Os personagens fantásticos. Cara, eu posso pensar em coisas maravilhosas. Posso pensar em personagens que tenham alguns poderes. Isso é massa. Pronto, vai pensando. E aí você vai separando. E aí depois você vai colocando em ordem, como a gente sabe qual é a ordem de um texto literário, de um texto comum, mas nesse caso aí a gente está falando de texto literário. Então, você vai colocar primeiro a introdução, nesse caso do texto literário, dos textos fantásticos.
Você vai apresentar os personagens, o local onde acontece, aí depois você vai desenvolvendo as ideias, desenvolvendo os acontecimentos fantásticos que terão nesse texto. A gente sabe também que nesses textos é comum que se aconteça aquele ápice, que é aquela hora mesmo em que o leitor fica vidrado, eita, vai acontecer algo assim magnífico, ou vai se desvendar um determinado segredo, enfim. Então, você também precisa pensar nesse ápice, nessa problemática. Aconteceu um problema com o personagem, agora, como é que ele vai sair dessa? Então, pensa também nisso. E depois, a conclusão. Como é que termina essa história? Você precisa seguir esses passos. E aí é comum também que às vezes o pai fale assim, por que você não passa a redação? Isto é redação. Isto é redação. Eu estou estimulando você a imaginar e a escrever, colocar a sua imaginação no papel, colocar a sua ideia no papel e colocar de uma forma organizada. Porque é essa organização que vai fazer o leitor, porque você vai ter que ter sempre esse pensamento. Eu não estou escrevendo para mim. Para mim eu não preciso escrever, que eu já sei o que eu quero dizer. Eu estou escrevendo para outra pessoa. E você também não pense apenas, eu estou escrevendo para minha mãe, eu estou escrevendo para minha professora. Pense sempre, eu estou escrevendo para o cidadão leitor, seja ele qual for, para uma biblioteca cheia de gente, para uma livraria lotada de gente querendo o meu livro. É para esse público. Eu estou escrevendo para um público. E aí você precisa encantar esse público na sua escrita. E é aí quando eu falo das questões gramaticais. Porque quando você escreve, quando você está escrevendo, naquele momento você está colocando as suas ideias no papel e aquelas suas ideias vão circular o mundo. E as pessoas que forem ler as suas ideias precisam estar claras e estarem bem organizadas, estarem claras, organizadas, mas principalmente bem escrita, para que ela leia com toda a fluência que ela tem. E compreenda, principalmente. Então, quando você consegue isso, show, você já é um bom leitor. Quantas linhas? Olha, eu já li material de pessoas e livros, inclusive, livros de escritores bons, escritores famosos, que tem 100 e tantas páginas e que não atrai tanto a nossa atenção. Às vezes a gente consegue ler as 100 e tantas páginas. E já li também material de uma página, de 2 páginas, que a gente se encanta. Então, o que eu quero nesse momento é isso, é o encanto. Então, produzam bons textos, vejam tudo que eu já mandei para vocês, leiam, releiam e boa aula, meus amores. Resolvam as atividades e me enviem. Beijo e a gente se vê amanhã.